O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias momentos perigosos devem vir, tempos de perigos, e ele listou umas 15 coisas que têm a ver com caráter. No livro de Timóteo na Bíblia, escrito no 1º século depois de Cristo, o discípulo avisa: os homens serão egoístas, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, vaidosos, amigos dos prazeres. Por que acreditar nas previsões de catástrofes no futuro? O Espiritismo diz que quando várias fontes que não se conhecem falam a mesma coisa, é provável que seja verdade. E você vai ver nesse especial que várias fontes, vários médiuns de diversas épocas que não se conheciam falaram coisas parecidas. Inclusive os índios Hopi, que dentro das aldeias indígenas tem os pajés, os médiuns, que recebem comunicações de seus parentes desencarnados. Então veja aí que é uma coletânea de tudo que eu andei coletando durante alguns anos. Você vai ver agora nesse documentário vários trechos, mensagens de autores diferentes sobre a transição planetária, sobre a nova era, sobre nova convivência que a humanidade vai ter um com o outro, finalmente praticando o que Jesus falou. Chico Xavier disse que seria em 2057 que já estaria implementado tudo isso. E textos de Chico Xavier em que o Brasil será dividido para abrigar vários países aqui. Mini países virão para o Brasil e se instalarão em regiões diversas do país. Muito interessante, porque seria uma maneira de todos conhecerem o Espiritismo e depois retornarem para suas nações. Nostradamus continuou a ser um profeta polêmico, mas em Yorkshire, na Inglaterra, outra vidente estava tendo visões de imagens nítidas do que viria a acontecer. Mother Shipton was a contemporary of Nostradamus. She was born in the late 1400s and died in 1561, just about 5 years before Nostradamus. Mãe Shipton descreveu detalhadamente em versos o que ainda estava por vir. Em rimas toscas hei de proferir sobre coisas que estão por vir. Ao redor do mundo o homem vai voar com a mesma rapidez de um piscar. Debaixo da água o homem caminhará, escreverá, dormirá, conversará. Pois nos remotos dias que virão as mulheres até calças usarão. E a homens imitarão de toda maneira, inclusive aparando a cabeleira. É dito que ela também previu a Segunda Guerra Mundial e o fim do mundo que conhecemos. Em 1926, construam casas leves para vocês, pois espada e fogo varrerão a terra no clamor reverberante da guerra. Tremerá quem nesse século viver de horror com o que vai ver. Tempestades farão o mar rugir quando Gabriel nas praias surgir, e ao soprar sua trombeta o som profundo, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. As revelações de Chico Xavier em 1986 sobre a transição planetária e a missão do Brasil perante o mundo, uma missão até com um sacrifício do seu território. Você vai ver agora eu vou ler esse texto para você. Vou colocar imagens de fundo para você não ficar enfadonho, entediado, mas depois tem vídeos interessantíssimos sobre vários videntes famosíssimos do mundo, inclusive Edgar Cayce, que fez, ele era sonâmbulo, etc. Vamos seguir em frente. O prestigiado jornal Folha Espírita de maio, 11 de maio, traz uma revelação feita em 86 pelo médium franciscano Xavier, a Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e da Vinha de Luz, editora de Belo Horizonte, sobre o futuro reservado ao planeta Terra e a todos os seus habitantes nos próximos anos. Olha que importante. Marlene Nobre, pela Federação Espírita, entrevista Lemos Neto, que diz carregar esse fardo há muito tempo, 25 anos, cumprindo agora o dever de revelá-lo em sua com plenitude.
Diz que em 86, quando dessa conversa com Chico, sentiu que sua mente estava recebendo um tratamento meniônico diferente para que não viesse a esquecer aquelas palavras proféticas que seria chamado a testemunhá-las no momento oportuno, e que chegou esse momento. Conhecendo a seriedade dos confrades Maleno Nobre e Geraldo Lemos Neto, sendo que o profeta em questão é nada menos que Chico Xavier, e tendo à vista o teor das considerações a respeito, reputo da mais alta importância a divulgação dessa revelação apocalipsa. Desculpem os erros, gente, é tudo de improviso. É a razão pela qual estou encaminhando esse e-mail a tantos companheiros. Copiei as partes principais de longa entrevista, mantendo o texto fiel ao que consta no jornal, em sua maior parte, sem que me ater a pormenores. A íntegra pode ser lida no exemplar número 439, de maio de 2011, do jornal Folha Espírita. Na sequência de nossa conversa, perguntei ao Chico o que ele queria exatamente dizer a respeito do sacrifício do Brasil. Estaria ele a prever o futuro de nossa nação e do mundo? Chico pensou um pouco, como se estivesse vislumbrando cenas distantes, e depois de algum tempo retornou para dizer-nos: você se lembra, Geraldino, do livro de Emmanuel, A Caminho da Luz? Nas páginas finais, na narrativa de nosso benfeitor, cujo título é O Espiritismo e as Grandes Transições, Emmanuel afirmara que os espíritos abnegados, esclarecidos, falavam... eu pulei aquela... Então perguntei a Chico, até agora, você tem me falado apenas da melhor hipótese. O que é esta que a humanidade terrestre permaneceria em paz até o fim daquele período de 50 anos? Mas isso aconteceu o caso das nações terrestres tentarem entrar em guerra. Quer dizer, vai haver aí conflito, talvez haja conflitos entre nações, né? Caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria Mãe Terra, sob auspícios da vida maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começará a Terceira Guerra, mas quem iria terminá-la seria as forças telúricas da natureza e da própria Terra, cansada de desmandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos, maremotos e tsunamis. Consequência: veríamos a explosão de vulcões há muito tempo extintos, enfrentaríamos degelos arrasadores que avassalariam os polos do globo, com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação dos mares. E nesse caso, as cinzas vulcânicas associadas às radiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o hemisfério norte do nosso globo terrestre. Segundo o médio, em todas as duas situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Essa parte é importante. Na melhor das hipóteses, nossa nação crescerá de importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações, não só seremos celeiro alimentício de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo. Bem, gente, isso aqui já é a primeira profecia que se cumpre, né? Ele fez essa profecia em 86 e o pré-sal foi descoberto agora, sendo uma reserva muito grande. Então, o Chico Xavier já acertou a primeira, né? E prosseguiu. O Brasil crescerá a passos largos e ocupará importante papel no cenário global. Vou interromper aqui. Outra profecia que ele falou e que se cumpriu, que ele disse num livro de 1980 que ia haver uma época de muitas ideias, de muito progresso intelectual, de muitas invenções. E agora, né? A gente vê muitas invenções pelo mundo. Isso terá consequência... então lá, o Brasil crescerá a passos largos e ocupará importante papel no cenário global. Isso terá grande consequência a elevação da cultura brasileira ao cenário internacional. E a reboque, os livros do espiritismo cristão, que aqui tiveram solo fértil no seu desenvolvimento, atingirão os interesses das outras nações também. Então você vê, tudo isso vai acontecer justamente para espalhar o espiritismo pelo mundo. É o que dá a entender. Agora, caso ocorra a pior das hipóteses, com o hemisfério norte do planeta tornando-se inabitável, vocês vão ver com os videntes
que vão falar, é isso mesmo que eles falam. Grandes fluxos migratórios se formariam então para o hemisfério sul, onde se situa o Brasil, que então seria chamado mais diretamente a desempenhar o seu papel de pátria do Evangelho, exemplificando o amor, quer dizer, colocando em prática aquilo que leu nos livros. E a renúncia porque vai ceder território, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos migrantes, né? A nova era da Terra, nesse caso, demoraria mais tempo para chegar com todo o seu esplendor de conquistas científicas e orais, porque seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações, sociedades forçadas a se reorganizarem em seus fundamentos mais básicos. Então você vê, o que Deus faz? Reúne um pouquinho de cada país aqui no Brasil, o Brasil com o espiritismo largamente difundido, essas inteligências dos países vão se aprofundar nisso, depois de anos, vão levar para seus países o espiritismo kardecista e vão se espiritualizar mais, porque eles são muito materialistas, muito só matéria. Principalmente o povo americano, né? Um povo muito materialista. Então eles poderiam se espiritualizar mais. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Decifrando o passado. Comenta-se que previram as 2 guerras mundiais, catástrofes naturais, a ascensão e a queda de impérios e o fim do mundo. Desde os maias ao legendário Nostradamus e aos visionários modernos, vamos conhecer profetas e videntes do passado e do presente. 4, 3, 2. Vamos descobrir as profecias mais horripilantes. There is a great purification coming. Times of dire cataclysm, death, devastation. Conheceremos um homem que superou todos. Edgar Cayce made some extraordinary predictions beyond what we could imagine. He would read the body as though he were an X-ray machine. Edgar Cayce was clearly the most gifted psychic of the 20th century. Decifrando o passado. Outros Nostradamus. Desde as culturas antigas aos dias de hoje, os mistérios do futuro têm sido buscados por muitos e vistos por poucos. A profecia tem uma história rica e polêmica. Quem é a sua figura mais conhecida? Sem dúvida, o mais famoso é Nostradamus. Conhecido como o profeta do Apocalipse devido às suas visões sombrias do futuro, Nostradamus usava astrologia e magia para enxergar através do espaço e do tempo. Em sua época, já era considerado um dos mais importantes visionários europeus. Nostradamus was a very famous person in his own time, even before he started writing the things that made him famous. He was the court physician and astrologer to the Queen of France. Médico, astrólogo e vidente, Nostradamus era de muitas formas um homem da Renascença. Mais de 400 anos depois da sua morte, porém, ele é lembrado por seu livro As Profecias, uma coletânea de 1000 poemas visionários escritos entre 1555 e 1558. Acredita-se que Nostradamus também previu a Revolução Francesa. Do povo escravizado, canções, cantos e exigências. No futuro, por tolos sem razão, serão tomadas como afirmações divinas. A ascensão e a queda de Napoleão. De simples soldado desejará o império. De veste curta, desejará uma longa. E a subida de Hitler ao poder. A maior parte do campo de batalha ficará contra Hitler, quando o filho da Alemanha nada respeitar. Teve também visões sombrias do novo milênio. O ano em que o grande número 7 se completar, surgirá no tempo dos Jogos de Massacre, não distante da era do grande milênio, quando os mortos deixarão seus túmulos. Até agora, essa visão sombria de nossa época não se concretizou, mas Nostradamus continua a reinar como um dos maiores profetas do mundo. Essa profecia se concretizou sim. Os mortos saírem de seus túmulos, é que os mortos não morreram, não estão nos túmulos.
Através dos médiuns eles se comunicam. E nunca houve tanta comunicação mediúnica como nos tempos atuais. Há médiuns no mundo inteiro. Cada vez mais crianças e jovens estão se tornando médiuns. Jesus disse que uma época uns viriam, outros ouviriam. É a época atual. Nostradamus acertou mais uma vez. A época dos médiuns, dizendo, não